Olá, amados. Aqui é o pastor Marcos. Vamos estudar nesta videoaula o que é uma seita e uma heresia. Vamos começar com a origem da palavra heresia. A palavra heresia deriva do grego haireses, que significa escolha, seleção, preferência. Já do ponto de vista bíblico, na visão do cristianismo, haireses é quando uma pessoa distorce o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Então, distorce a palavra de Deus para seguir suas próprias ideias. Então, heresia, é de fato um livre-arbítrio de seguir suas próprias ideias, de distorcer a palavra de Deus. Então, vamos agora para a palavra seita. Na Bíblia, uma seita é um grupo religioso que prega heresia. Então, o significado de seita é seguidor. Vem do latim secta. Eu tenho aqui dois textos para falar um pouco sobre esses termos. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 12, versículo 1, somente na primeira parte. Os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. Agora vamos para Atos, capítulo 15, versículo 5. Mas alguns da seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes observar a lei de Moisés. Então, os fariseus ouviram o evangelho da salvação. Mas o que foi que eles fizeram? Eles distorceram, colocando em prática as suas próprias ideias. É isso que é uma heresia. Distorcer a palavra de Deus. Então, nós temos aqui a palavra heresia, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, que é a palavra haireses. E em Atos nós temos a palavra seita, mas alguns da seita dos fariseus. Então, na ordem cronológica, primeiro surge as heresias, para depois surgir uma seita. Veja bem, assim como tinha seitas no judaísmo, seitas como saduceus, fariseus, etc. Por isso os apóstolos eles estavam ensinando a seus discípulos sobre as futuras seitas que iam surgir no seio do cristianismo. Então essa era a ideia, a preocupação dos apóstolos com relação aos discípulos. Como está escrito aqui, em 2 Pedro, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Eu tenho aqui uma pergunta. Como surge essas seitas? Então, primeiro começa com as heresias e depois forma os grupos, rachando os ministérios, achando que vão formar novas denominações, formando assim seitas do cristianismo. Então, naquela época dos apóstolos, tinha as seitas do judaísmo, saduceus, fariseus, zelotes e outras seitas, mas os apóstolos já estavam ensinando aos futuros discípulos sobre possíveis seitas que iam surgir no seio do cristianismo. Então, heresia é quando se distorce a palavra de Deus para seguir suas próprias ideias. Foi o que os fariseus estavam fazendo. Os saduceus, no caso, aqui em Atos capítulo 15, versículo 5, é uma passagem muito conhecida, mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes observar a lei de Moisés. Ou seja, eles ouviram a palavra do evangelho, mas eles não creram somente naquela palavra. Eles colocaram suas próprias ideias, ensinando que além de seguir a Cristo, era necessário para a salvação guardar a lei. Então, hoje, essa advertência dos apóstolos naquela época, de ficar alerta com relação às futuras seitas,
Como existem hoje muitas denominações que são seitas do cristianismo. Então, quando se prega a verdade, é cristianismo. Quando se prega a palavra da cruz, aquela teologia pura, mas quando distorce a palavra de Deus, então surge uma heresia. E quem prega heresia são hereges. E quando esses supostos hereges formam suas denominações, são seitas do cristianismo. E uma seita não é uma coisa boa. Ou é cristianismo, palavra da cruz, ou é uma seita, aonde a liderança, tem ali na liderança hereges. Essa palavra herege não é usada, muito usada nos nossos dias, mas é isso. Aquele que distorce a palavra de Deus é um herege. Então essas denominações que, entre aspas, não pregam a palavra de Deus genuinamente, são seitas do cristianismo. Então nós vemos por aí hoje, e ninguém fala nada, mas nós vemos por aí pregadores avivalistas que só pregam a teologia da prosperidade, só pregam o triunfalismo. Não é que na Bíblia não tenha. Na Bíblia tem promessa de prosperidade, promessa de vitória, mas esses supostos pregadores, que nós podemos denominá-los como hereges, porque quem prega heresia são hereges. Quem prega heresia é herege, não tem outro nome para quem distorce a palavra de Deus. Então, esses só querem pregar triunfalismo, prosperidade. Então, ou é cristianismo ou é seita do cristianismo. Então, nós temos por aí muitas doutrinas, de um lado o calvinismo, do outro lado arminianismo. Será que os dois estão certos? Qual que está certo, qual que está errado? Porque o que está certo é cristianismo. O que está errado é uma seita do cristianismo. Nós vemos por aí, hoje, um movimento chamado Desigrejado, que tem ganhado muita força. Então nós vemos aí muitas contribuições. Aí é o pastor do YouTube, é o pastor do Facebook, é o apóstolo do WhatsApp, e são avivalistas, pregadores do triunfalismo, pregadores das bênçãos, das riquezas. Nós vemos por aí também os profetas da live. Então, estão certos ou estão errados? É muito fácil a gente saber se está pregando a palavra de Deus, é cristianismo. Se está distorcendo a palavra de Deus, é uma seita do cristianismo. Então, esse é o significado de seitas e heresias. A palavra heresia vem do grego haireses, que significa escolha. Escolha é um livre-arbítrio. A palavra seita vem do latim secta, que significa seguidor. Então surge as heresias, os hereges, e depois surge as seitas. Então muitas denominações são seitas do cristianismo, não é evangelho genuíno. Então, por uma questão de ética, eu não vou colocar aqui, mas deixe aí no comentário. Você conhece alguma seita, alguma denominação? Pois existem muitas denominações, batista, assembleia, adventista, presbiteriana, o que você acha? Então, existem muitas doutrinações. Então, nós temos que discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é cristianismo e o que é seita do cristianismo. O que é um pregador autêntico do evangelho e o que é um herege que distorce a palavra do eterno. Então, esse é o significado de seitas e heresias. E você que é um amante da palavra de Deus, que no seu coração tem uma chama que não se apaga e que pode estar defendendo o evangelho e quer também se especializar nesse tema chamado seitas e heresias, o seminário Paulo de Tarso, ele tem alguns cursos nessa área. Então, se você tiver interesse, vou colocar aí no rodapé o link do seminário Paulo de Tarso. Você pode estar entrando em contato,
pegando os nossos contatos atualizados e está entrando em contato com a nossa secretaria para estar realizando a sua matrícula.